Oi, pessoal! Olha, vamos combinar. Processo civil parece um negócio super denso, né? Um manual de regras gigante, bem complicado. Mas, e se a gente olhasse para isso de um jeito totalmente diferente? Pensa num jogo. Um jogo, sabe, projetado nos mínimos detalhes só para garantir que a disputa seja justa. É exatamente essa lógica que a gente vai desvendar hoje. Pode até parecer uma comparação estranha, mas pensem comigo. A ligação entre um processo e um jogo é muito mais forte do que parece. Nos dois, para dar certo, precisa ter o quê? Regras claras, jogadores definidos e, o mais importante de tudo, um árbitro imparcial que garanta que o resultado final seja justo. Então, beleza. Como em qualquer jogo, um processo precisa de um começo. Mas quem dá o primeiro passo? Quem é que coloca a bola em campo? A resposta para isso está num princípio fundamental que define como toda partida judicial começa. É o chamado princípio da inércia, que está lá no artigo 2º do Código de Processo Civil. A ideia, no fundo, é bem simples. O juiz é como um árbitro esperando o jogo começar. Ele não age por conta própria, sabe? Alguém precisa ir lá e acionar a justiça. E isso é fundamental para garantir a imparcialidade dele desde o início. O juiz não escolhe as batalhas que quer lutar. A analogia é perfeita. O juiz é o árbitro. Ele não apita o início da partida do nada. Ele fica ali, esperando que um dos times, ou seja, uma das partes, entre em campo e dê o pontapé inicial. A justiça só se move quando alguém a provoca. Então, o fluxo tem duas etapas muito claras. Primeiro, a parte que tem interesse entra com a ação. Pronto, colocou a bola em jogo. A partir daí, e só a partir daí, o juiz assume a condução da partida. O processo começa a andar por impulso oficial. É o juiz que garante que o jogo continue rolando até o apito final. Só que o papel do juiz de hoje vai muito, mas muito além de só ficar esperando o jogo começar. O Manual do Árbitro moderno exige uma postura bem mais ativa, focada não só em aplicar as regras, mas em gerenciar a partida para que ela seja o mais justa e eficiente possível. E é aqui que a gente vê uma das maiores mudanças do processo civil, a evolução do papel do juiz. Aquela figura do juiz espectador, que só aplicava a regra friamente, ficou para trás. O código de hoje em dia quer um gerente ativo, um juiz que coopera com as partes para encontrar uma solução que seja justa e, principalmente, que funcione na prática. E a regra de ouro desse novo manual é a boa-fé, que está lá no artigo 5º. É o fair play do processo, sabe? Uma regra de espírito esportivo que vale para todo mundo: advogados, as partes e o próprio juiz. Todo mundo tem que agir com lealdade e com ética durante o jogo inteiro, sem jogada suja. E isso leva a gente direto para o princípio da cooperação, do artigo 6º. Ele praticamente transforma o juiz num facilitador do jogo. Ele não está lá só para apitar falta. Pelo contrário, ele tem o dever de esclarecer as regras, de avisar sobre erros que podem ser corrigidos, de consultar os jogadores antes de tomar uma decisão importante e até de ajudar a nivelar o campo. O objetivo é fazer o jogo fluir da maneira mais correta possível. E aqui tem um ponto crucial. As decisões do juiz não são tomadas no vácuo. O artigo 8º diz que ele tem que sempre levar em conta o propósito social da lei, a dignidade da pessoa humana e princípios como eficiência e razoabilidade. Ou seja, o jogo tem um objetivo maior do que só declarar um vencedor. Ele está ali para servir a sociedade. Agora, vamos falar de uma das maiores garantias de um jogo justo: a transparência. No processo civil, isso quer dizer uma coisa muito, muito importante: nada de jogada surpresa. Nenhum dos times pode ser pego de calças curtas por uma decisão que veio do nada. A base para isso tudo é o famoso princípio do contraditório, que está garantido lá no artigo 9º. A regra é bem clara: ninguém pode ter uma decisão desfavorável sem antes ter a chance de se manifestar, de apresentar os seus argumentos. É um direito fundamental de ser ouvido. E o artigo 10º vai ainda mais longe. Ele proíbe o que a gente chama de decisão surpresa. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo que o juiz perceba uma coisa que ninguém viu, um detalhe da lei que ninguém levantou, ele não pode simplesmente decidir com base nisso. Ele tem que, primeiro, abrir o jogo, mostrar essa carta para as duas partes e ouvir o que elas têm a dizer. Ah, mas claro, né? Tem as exceções. Pensa numa emergência, tipo uma lesão grave em campo que paralisa a partida. O árbitro precisa agir rápido. No processo, isso seria o equivalente às liminares, às tutelas de urgência. O juiz pode dar uma decisão na hora para evitar um dano maior, mas isso é fundamental. O direito da outra parte de se manifestar não é eliminado não, viu? Ele é só adiado, postergado. A pessoa vai poder se defender logo em seguida.
Com todas essas regras, com todo esse procedimento, a gente pode acabar se perguntando, no fim das contas, qual é o verdadeiro objetivo desse jogo todo? É só seguir o manual à risca? Ou tem algo mais importante em disputa? O objetivo número 1, segundo o artigo 4º, é resolver o mérito, ou seja, resolver o problema real que levou as pessoas até a justiça. E não basta que a decisão seja justa só no papel, ela precisa ser, acima de tudo, efetiva. Porque, afinal de contas, de que adianta ganhar o jogo se o prêmio nunca chega? E a ideia é exatamente essa. Um processo que se arrasta por anos e termina com uma decisão que não dá para cumprir. Não serve para nada. É que nem uma final de campeonato que acaba empatada e não tem prorrogação, nem pênaltis. Não resolveu. A justiça só se realiza de verdade quando a decisão sai do papel e muda a realidade das pessoas. Isso nos leva a uma reflexão final. Com essas novas regras, que focam tanto em cooperação, em boa-fé, em efetividade, será que o processo civil está, aos poucos, deixando de ser visto só como um campo de batalha, para se tornar, de fato, um caminho construído em conjunto para se chegar à justiça? Fica aí a questão para a gente pensar.